Então agora nós vamos ver de fato um processo metabólico, né? É um processo de catabolismo. A gente vai ver como é que se dá a quebra da glicose, né, em moléculas mais simples, que vai liberar energia. Energia esta que é utilizada nos mais diversos processos metabólicos do nosso organismo. Ou seja, vai ser a quebra dessa glicose, esse processo de respiração, que vai culminar na síntese do ATP, que é utilizado para os processos metabólicos. Também vai ser esse processo que vai culminar na síntese dos carreadores altamente reduzidos, NADH, NADH2, FADH2, NADPH, FMNH2, certo? Então, esses cofatores reduzidos vão entregar os seus elétrons lá na cadeia transportadora de elétrons, também gerando a energia na forma de ATP. Então, a gente vai ver como é que isso vai iniciar. Então, a partir daqui, a gente já vai ter que isso vai cair na nossa prova, né? Então, vocês não precisam estudar pelo Leninger, né? Pegar a bioquímica de Leninger e ficar destrinchando aqueles capítulos de 60 páginas cada um. Vocês podem estudar só pelo material, né? Os slides que eu vou mandar para vocês dessa aula. E pelas aulas, né? Que algumas coisas de fato a gente fala só na hora da aula, se lembra na hora da aula. Então é bom que vocês também revejam a aula depois. Então a respiração celular é o processo de oxidar moléculas de glicose, gerando CO2, água e muita energia na forma de moléculas de ATP. E o ATP, como nós já sabemos, é a principal moeda energética do metabolismo de todos os organismos, certo? Então, a glicose usada nesse processo vai ser proveniente da digestão. Quando o organismo não está obtendo a glicose através da nutrição, ela precisa ser obtida através do processo de gliconeogênese, que nós também vamos ver nessa aula, que é realizado no fígado. E por que eu preciso obter essa glicose, né? Porque existem alguns órgãos que não conseguem utilizar outra fonte de energia a não ser a glicose, como o cérebro, o coração, os pulmões. Então, eles precisam da molécula de glicose para realizar o seu processo catabólico e obter energia. Ah, como assim, professora? Vocês sabem que nós temos acesso a frutose, né? Quando a gente tem a quebra da sacarose em frutose e glicose. Nós temos acesso a outras moléculas de carboidrato, galactose, eritrose. Então, são outras moléculas de carboidrato, mas que não podem ser utilizadas por esses órgãos como fonte de energia. Em outras células de outros pontos do organismo, eles podem ser convertidos ou em um intermediário do processo de respiração ou na própria glicose, certo? Vai dar origem aí a uma fonte de energia que poderá também gerar energia no final das contas. Mas esses órgãos aí que eu coloquei especificamente só conseguem utilizar a glicose. Eles não vão usar frutose, eles não vão usar galactose, certo? Então, o processo inicial da respiração envolve a degradação da glicose. E se esse processo ele faz uso do oxigênio, ele vai ser chamado de respiração aeróbica, obviamente. E quando esse processo não faz uso do oxigênio, né, quando a respiração degradando a glicose não utiliza o oxigênio nessa degradação, é a chamada respiração anaeróbica. Então, tanto a respiração aeróbica quanto a anaeróbica possuem uma etapa inicial em comum que é chamada de glicólise, que é o que nós vamos detalhar hoje. Então, nós temos que o processo de respiração
que vocês já viram na aula anterior que eu mencionei, ele vai culminar lá no final com uma transferência de elétrons na que eu falei, cadeia transportadora de elétrons. Então, nós temos várias etapas no processo de respiração celular. A primeira dessas etapas é a glicólise. E quando ela está envolvida com a oxidação do oxigênio, vai culminar na respiração celular aeróbica. Quando ela não está envolvida com a utilização do oxigênio, vai culminar na respiração anaeróbica fermentativa, que é aí que nós vamos ver os processos de fermentação que acontecem. Então, independente dessas etapas, a primeira etapa, tanto da respiração aeróbica quanto da respiração anaeróbica, é a glicólise. Então, por que a glicose é a base, né, do metabolismo, né? Então, seja uma bactéria, sejamos nós, sejam os animais, todos os seres vivos, as plantas, utilizam como base do metabolismo a glicose. Por que essa molécula, ao longo do processo evolutivo, foi escolhida como base desse processo energético? Então, primeiro, a glicose, ela faz parte do metabolismo de todos os organismos, né? Quando a gente faz um estudo metabólico de todos os organismos, ela tá lá no centro, certo? Então, de fato, ela foi escolhida, ela foi selecionada ao longo da evolução como a base energética do metabolismo dos organismos. Segundo, ela é rica em energia potencial, né? Então, ela possui uma grande quantidade de energia contida na sua estrutura. Além disso, a glicose ela pode ser armazenada como polímeros, né? Então, ela pode ser armazenada formando glicogênio, no nosso caso, pode ser armazenada formando o amido, no caso das plantas, certo? Então, esses polímeros, eles armazenam essa molécula numa forma que vai ser menos onerosa para o metabolismo, né? Diminuindo a quantidade de água, a camada de solvatação e etc, e etc. E depois ela pode ser liberada ao processo de degradação molécula a molécula. Ela pode ser utilizada tanto em condições aeróbicas como anaeróbicas, que nós já vimos também. Ela vai ser a precursora de inúmeros intermediários que fazem parte de vários processos metabólicos no organismo. Então, essa degradação da glicose que acontece no processo de glicólise vai dar origem a várias moléculas que nós vamos ver ao longo das suas etapas que fazem parte de outros processos metabólicos da célula e são essenciais para que esses processos metabólicos aconteçam. Ela pode ser obtida de outras vias, que nós vamos ver também na aula, que foi o que eu já mencionei para vocês. Essa glicose, ela pode ser proveniente da frutose, a frutose pode ser convertida em glicose. Ela pode ser proveniente da galactose, certo? Do glicogênio, da quebra do glicogênio. Então, outras moléculas vão aí passar pelas suas vias bioquímicas para dar origem à glicose. Então, ela pode ser obtida a partir das mais diversas vias bioquímicas. Então, aqui é só a figurinha que tem lá no livro, né? Reforçando isso, que ela é importante por todos esses pontos. E aqui a gente ainda tem os seus papéis no metabolismo. Então, a glicose, ela está relacionada ao armazenamento, né? Gerando aí sacarose, amido, glicogênio. Ela está relacionada à geração de energia através da oxidação
gerando ao final da glicólise o piruvato. Ela está relacionada também à geração de energia através da oxidação que acontece pela via das pentoses, que nós vamos ver só na aula do ciclo de Krebs, gerando a molécula de ribose 5-fosfato. Então, ela está relacionada aos mais diversos processos metabólicos que ocorrem em todos os organismos. Então, a glicólise é o processo metabólico pelo qual uma molécula de glicose vai ser degradada em uma cascata de reações catalisadas por diferentes enzimas em 2 moléculas de piruvato. Então, uma molécula de glicose dará origem ao final da glicólise a 2 moléculas de piruvato. Então, as formas nas quais a energia da glicose são conservadas são o ATP diretamente e o NADH, que é o NAD reduzido, certo? São as formas com potencial energético que são geradas. Então, se eu chegasse na prova e perguntasse para vocês, na glicólise, quais as moléculas com potencial energético que são geradas? Então, tantas moléculas de ATP e tantas moléculas de NADH, porque o NADH, como nós acabamos de ver da aula de bioenergética, por ser uma molécula altamente reduzida, tem capacidade de transmitir energia quando transmite esse excesso de elétrons. Então, tem um elevado potencial energético. Então, a via glicolítica foi a primeira via metabólica desvendada e também contribui para a abolição da teoria abiótica, né? Que os organismos surgem do nada. A glicose é a única fonte energética utilizada pelos eritrócitos, cérebro e medula renal. Por isso, eles necessitam da ação do processo de gliconeogênese, que nós vamos ver depois, que é essencial para sempre estar gerando a glicose que esses componentes necessitam, certo? Para que realizem seus processos metabólicos. Então, como na atmosfera primitiva não existia oxigênio, o que é que se propõe? Que os primeiros organismos vivos eram anaeróbicos e acredita-se que a glicólise é a via metabólica energética mais antiga. Por quê? Porque a gente já discutiu isso. A glicólise é a primeira etapa que serve tanto ao metabolismo aeróbico, a respiração aeróbica, quando tem oxigênio, como ela também serve ao metabolismo anaeróbico, a respiração anaeróbica, que é o processo de fermentação. Então, os primeiros organismos, como não havia oxigênio na atmosfera, pelo que se propõe, né, do que era a atmosfera primitiva, então acredita-se que já se realizava a glicólise, porque é necessário que ela seja realizada para que ocorra o processo de fermentação, ou seja, a respiração anaeróbica. Então, esse processo glicolítico, que é a glicólise, tem 10 etapas, onde as 5 primeiras definem uma fase chamada de preparatória. Essa fase preparatória ela vai gastar energia e as outras 5 vão definir a fase compensatória, onde nós vamos ter o ganho de energia. Então, para vocês verem que não é um processo de degradação, é um processo catabólico para a obtenção de energia, mas não é um processo linear. Não é isso que a gente observa? Então, eu tenho aqui que a glicose vai ser degradada para dar origem, para gerar energia, ATP e NADH, mas esse processo não é linear. Primeiro, ela precisa gastar energia para que então, nas próximas etapas, nas próximas reações, ela consiga gerar energia, certo? Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Nada no metabolismo é linear, é certinho, é retinho. Nós temos várias picos e quedas para que a gente chegue ao objetivo do processo metabólico, seja o catabolismo, seja o anabolismo, certo? Então, a glicólise ela tem 5 etapas que vão gastar energia
E as 5 etapas seguintes, a partir do que foi feito com esse gasto energético, vão conseguir gerar moléculas que têm potencial energético e também vão ganhar energia na forma de ATP e NADH. Então, resumidamente, o processo glicolítico consiste de 10 reações. A primeira reação é a fosforilação do carbono 6 da glicose pela exoquinase. Toda quinase é uma enzima que gasta ATP, certo? Que hidrolisa ATP para obter sua energia, com o gasto de 1 ATP. E o que é que essa exoquinase faz? Ela tira o fosfato do ATP e liga ao carbono 6 da glicose, passando aí, gerando glicose 6-fosfato, esse fosfato que foi proveniente do ATP. A segunda reação pega essa glicose 6-fosfato que foi gerada e converte ela em frutose 6-fosfato pela enzima fosfoexose isomerase. Já a terceira reação é a fosforilação novamente da frutose 6-fosfato pela enzima fosfofrutoquinase 1, que obviamente, se é uma fosforilação, né, também vai precisar do grupo fosfato do ATP, também vai gastar 1 ATP. Isso vai dar origem à frutose 1,6 bifosfato, porque agora tem 2 grupos fosfatos ligados à frutose. Então, essa frutose 1,6 bifosfato gerada vai ser lisada, né? Vai ser quebrada, daí que vem a lise da glicólise, né? Do sufixo de glicólise, em 2 moléculas de 3 carbonos. Glicose e frutose contêm 6 carbonos. A partir do momento que ela é quebrada, que ela é lisada, ela vai ser dividida em 2 moléculas de 3 carbonos, ou seja, as duas contêm a mesma quantidade de carbono, certo? Gerando aí dihidroxiacetona fosfato, ou seja, uma das moléculas de 3 carbonos levou um grupo fosfato e a outra molécula é um gliceraldeído 3-fosfato, que vai ser o outro grupo que levou o outro grupo fosfato, certo? Então, gerou aí 2 moléculas de 3 carbonos, uma é a dihidroxiacetona fosfato e a outra é o gliceraldeído 3-fosfato. Isso, essa quarta reação é catalisada pela enzima aldolase. Então, é a aldolase que vai realizar essa quebra de fato dessa molécula de 6 carbonos, certo? Então, na quinta reação, a dihidroxiacetona fosfato vai ser isomerizada a gliceraldeído 3-fosfato pela enzima triose fosfato isomerase. Então, na quarta reação, não deu origem a dihidroxiacetona fosfato e ao gliceraldeído 3-fosfato? Então, a gente precisa ter 2 moléculas iguais para dar continuidade a esse processo da respiração. Então, a gente precisa converter essa dihidroxiacetona que foi gerada em outro gliceraldeído 3-fosfato. Então, na quinta reação, a gente finaliza com 2 gliceraldeídos 3-fosfatos. E na quinta reação, a gente encerra a fase chamada de preparatória, né? Que vai ter o gasto de energia. Onde foi que houve o gasto de energia? Na primeira reação, convertendo a glicose em glicose 6-fosfato, e na terceira reação, em que a gente converteu a frutose 6-fosfato em frutose 1,6 bifosfato. Então, a gente teve aí o gasto de 2 ATPs, certo? Então, nessa fase preparatória, os intermediários ficam com uma alta energia livre proveniente das moléculas de ATP consumidas. Então, o fato de haver a transferência dos grupos fosfato na primeira reação e na terceira reação
fazem com que essas moléculas que estão sendo geradas, que estão carregando esses grupos fosfato, elas sejam ricas em energia, certo? Então, a gente inicia agora a fase compensatória, que são as próximas 5 reações. Então, a sexta reação consiste na oxidação de 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, das 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato que a gente teve, né, até a quinta reação, por 2 moléculas de NAD oxidado. Então, o gliceraldeído 3-fosfato vai ser oxidado pelo NAD oxidado. Se ele está sendo oxidado, o gliceraldeído 3-fosfato, o NAD oxidado está sendo o quê? Reduzido. Então, ele vai receber o seu hidrogênio e o seu hidrogênio, o seu H+, na forma livre. Então, nós vamos ter a formação de 2 moléculas de ATP, porque nesse processo de oxidação do gliceraldeído 3-fosfato, nós também vamos ter a fosforilação desses gliceraldeídos, mas agora por um fosfato inorgânico. O que é que isso significa, professora? Na primeira reação e na terceira reação da glicólise, as moléculas também foram fosforiladas, mas elas foram fosforiladas pelo fosfato do ATP. Por isso, houve o gasto de 2 ATPs. O que é que acontece nessa sexta reação? Eles vão ser fosforilados, mas pelo fosfato inorgânico, ou seja, ele não é proveniente do ATP, é o fosfato livre que está ali no citossol da célula, certo? Então, esses gliceraldeídos 3-fosfatos, eles vão ser oxidados, enquanto, obviamente, os NAD vão ser reduzidos, né? E também vão ser fosforilados por fosfato inorgânico através da enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Na sétima reação, os dois 1,3 bifosfoglicerato que foram gerados na sexta reação vão ser convertidos em 2 3-fosfogliceratos. Esses 2 3-fosfogliceratos vão transferir os 2 fosfatos inorgânicos para 2 ADPs, gerando aí, nessa fase compensatória, pela primeira vez, 2 ATPs através da fosfoglicerato quinase. Então, o que é que acontece? Na sexta reação, o gliceraldeído 3-fosfato é oxidado e é fosforilado por um fosfato inorgânico. Como são 2, né? Então, a gente tem 2 gliceraldeídos 3-fosfatos sendo oxidados e fosforilados, gerando o quê? 1,3 bifosfoglicerato, né? Porque agora ele tem 2 grupos fosfato, certo? Um proveniente do ATP, né, lá da fase preparatória, um fosfato proveniente da fase preparatória e um fosfato proveniente aí da sexta reação, um fosfato inorgânico. Então, 1,3 bifosfoglicerato vai ser convertido em 3-fosfoglicerato. Observem, se ele foi convertido em 3-fosfoglicerato, ele perdeu o bi, né? Significa que ele perdeu um dos fosfatos. E justamente essa perda de um desses fosfatos vai dar origem a um ATP. Como são 2 moléculas, né? São 2 trioses, vamos dar origem a 2 ATPs. Então, a oitava reação já vai pegar essas moléculas 3-fosfoglicerato, que são 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, e vão convertê-las em 2-fosfoglicerato pela fosfoglicerato mutase. Então, ele só tira o grupo fosfato do carbono 3
e bota no carbono 2 agora. A nona reação vai ser a conversão desses dois fosfogliceratos em fosfoenol piruvato, 2 fosfoenol piruvatos, com a liberação de 2 águas, uma água para cada molécula, né? Para cada fosfoenol, para cada fosfoglicerato, através da enzima enolase, certo? E a última reação, esses fosfoenol piruvatos, que também são conhecidos por essa sigla PEP, eles vão ser convertidos a 2 piruvatos, doando os fosfatos a outros 2 ADPs, gerando mais 2 ATPs pela ação da piruvato quinase. Então, o que é que isso significa? Na fase preparatória, nós tivemos a inclusão de 2 fosfatos na fase preparatória. Na fase compensatória, na sexta reação, nós tivemos a inclusão de mais 2 fosfatos nas moléculas, só que provenientes agora de fosfato inorgânico. Aqui foram 2 fosfatos provenientes de ATP, né? Ou seja, gastamos 2 ATPs, e os outros 2 fosfatos foram provenientes de fosfato inorgânico. Então, as moléculas, elas têm o quê? 4 fosfatos. Então, na sétima reação, nós pegamos esses 2 fosfatos inorgânicos e doamos a 2 moléculas de ADP, gerando 2 ATPs, né? Mas ainda ficou sobrando 2 fosfatos que foram provenientes lá do início, lá da fase preparatória. Esses outros 2 fosfatos, na décima reação, também serão entregues a 2 moléculas de ADP, gerando mais 2 ATPs. Então, o que é que a gente tem aqui? Geramos 4 ATPs na fase compensatória. E na fase preparatória, nós gastamos 2 ATPs. Então, a gente fica com um saldo de quantos ATPs no final da glicólise? A gente fica com um saldo de 2 ATPs, né? Nós gastamos 2 nas primeiras 5 reações e nas outras 5 reações, da sexta até a décima, nós produzimos, em vez de gastar 4 ATPs. 4 menos 2, temos um saldo de 2 ATPs de fonte de energia direta da via glicolítica. Mas aqui eu destaco para vocês o quê? Nós estamos batendo na tecla e vendo desde o início que o ATP não é a única fonte de energia dos processos metabólicos. Nós também temos aquelas moléculas capazes de transferir elétrons, que também transferem energia, que é NAD, FAD, NADP, FMN. E o que foi que nós vimos na sexta reação, na fase compensatória? Que o NAD que estava oxidado oxidou o gliceraldeído e, consequentemente, ele ficou reduzido, dando origem ao NADH mais H+, 2 NADHs mais H+, né, na verdade, que é sempre vezes 2. E essa molécula reduzida, ela tem elevado potencial energético porque ele tem um excesso de elétrons e quando ele doa esses elétrons, quando ele transfere esses elétrons, ele consegue também realizar o processo aí de transferência de energia. Então, nós temos tanto a geração no final da glicólise de 2 ATPs, como também a geração de 2 NADHs, que nós vamos ver lá na frente, que também possuem um elevado potencial energético. Então, o rendimento líquido da glicólise são 2 moléculas de ATP por molécula de glicose utilizada e 2 moléculas de NADH que conservam energia. Então, aqui a gente tem, né, o resuminho da nossa via glicolítica. Então, primeira etapa aí, nós temos a conversão da glicose em glicose 6-fosfato com o gasto de 1 ATP. Depois nós temos na segunda reação a conversão da glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato.
Depois, na terceira reação, nós temos a conversão da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato, com o gasto de mais um ATP. Então, com o gasto desses 2 ATPs, nós ficamos aí com a nossa molécula com 2 grupos fosfato, né? Na quarta reação, essa frutose 1,6-bifosfato vai ser finalmente quebrada em 2 trioses. Então, vai deixar de ter 6 carbonos e passar a ter 2 moléculas de 3 carbonos. Então, na quarta reação, se dá origem ao gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona fosfato. E na quinta reação, para dar fim à fase preparatória, nós temos só a conversão da dihidroxiacetona fosfato que foi gerada em gliceraldeído 3-fosfato, que aí nós finalizamos a fase preparatória com o gasto de 2 ATPs e a geração de 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. A partir daí, nós iniciamos a fase compensatória. Então, na sexta reação, essas 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato vão ser oxidadas e também vão receber 2 novos fosfatos, gerando aí 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. Ah, professora, se recebeu o grupo fosfato, gastou ATP. Não, porque no caso da sexta reação, esse fosfato que vai ser adicionado à molécula vai ser um fosfato inorgânico, certo? Então, o que nós temos na sexta reação é a adição de fosfato inorgânico e a geração de 2 NAD reduzidos. Aí, na sua forma por extenso, né, NADH mais H+, que é o H+ livre. Então, na sétima reação, ele pega essas 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato e converte em 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Observem a modificação de bifosfoglicerato para fosfoglicerato, ou seja, houve a perda de um fosfato por cada uma das moléculas. E para onde foi esse fosfato? Foram para 2 moléculas de ADP, gerando aí 2 ATPs, certo? Então, se a gente colocasse na conta agora esses 2 ATPs gerados e subtraísse os 2 ATPs gastos na fase preparatória, a gente teria um saldo de 0 de energia proveniente do ATP, né? Mas ainda estamos na sétima reação. Vamos para a oitava. Então, na oitava reação, é só a conversão desse 3-fosfoglicerato em 2-fosfoglicerato, é só a mudança do fosfato do carbono 3 para o carbono 2. Na nona reação, se pega essas 2 moléculas de 2-fosfoglicerato e converte em 2 moléculas de fosfoenol piruvato, ou 2-PEPs, né, que é a sigla. Essa reação, ela acaba com a liberação de 2 moléculas de água, certo? Esses 2 PEPs, esses 2 fosfoenolpiruvatos, vão ser convertidos em 2 piruvatos. Observem que sumiu o fosfo, né? O prefixo fosfo. Então, para onde foram esses 2 fosfatos desses 2 grupos? Foram entregues a 2 moléculas de ADP, gerando aí mais 2 ATPs. Então, agora, colocando na conta, geramos 4 ATPs e gastamos na fase preparatória 2 ATPs. Então, 4 menos 2, eu tenho um saldo de 2 ATPs como saldo energético da glicólise. Além disso, destacamos aí a síntese de 2 NADH mais H+, que também são moléculas que têm elevado potencial energético, certo? Então, a primeira reação é isso aí, ó, é a transferência do grupo fosfato ao carbono 6 da glicose, gerando glicose 6-fosfato.
Na segunda reação, que vai ser a conversão da glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato, nós temos aí, né, a imagem, que é só uma isomerização. E aqui nós vamos ter a terceira reação. Antes de eu mostrar a imagem para vocês, eu já destaco para vocês que a terceira reação é a reação mais importante da via glicolítica. Por quê? Porque essa enzima que catalisa essa reação, que é a fosfofrutoquinase 1, é a enzima que sofre a maior regulação da via. Então, vocês veem aí como moduladores dessa enzima, moduladores positivos. Nós temos as moléculas frutose 2,6-bifosfato, o ADP, o AMP, a ribulose 5-fosfato e como moduladores negativos, o ATP e o citrato. Para que vocês compreendam esse processo de modulação positiva ou negativa, nada mais quer dizer que modulador positivo vai ser aquele que vai estimular a enzima e o modulador negativo vai ser aquele que vai inibir a ação da enzima. Então, vocês concordam comigo que quando eu estou com a concentração de ADP e AMP muito altas dentro da célula, significa que a minha célula está precisando de energia. O processo de respiração, o processo de glicólise tem por objetivo o quê? Degradar a glicose para se obter energia. Então, se eu estou percebendo que a minha célula está com baixa concentração de energia, devido aos níveis de ADP e AMP lá em cima, eu vou estimular a fosfofrutoquinase 1 para que ela dê um estímulo à via glicolítica, para que cada vez mais moléculas sejam degradadas e se sintetize energia no final dessa via. Da mesma forma em que se a minha célula está suprida de energia, ou seja, se eu tenho concentrações de ATP lá em cima, esse ATP ele vai inibir a ação da fosfofrutoquinase 1. Porque se eu estou com sobra de energia, para que eu vou estar degradando o meu armazenamento energético se eu estou com a minha energia lá em cima? Eu não preciso fazer essa degradação energética. Então, o ATP vai lá e modula negativamente essa enzima para ela ficar trabalhando, né, só no estado basal, ou seja, para que a via glicolítica funcione só no estado basal, mantendo só os níveis de respiração, não precisando gerar altos níveis de degradação, ou seja, de energia, porque a célula não está demandando isso no momento, ela já está suprida, certo? Então, além dessa enzima ela sofrer as principais pontes de regulação, ela também é uma das reações que vai fazer a transferência de um grupo fosfato para a molécula da frutose 6-fosfato, gerando frutose 1,6-bifosfato, certo? Então, essa frutose 1,6-bifosfato vai conter aí 2 grupos fosfatos. É importante eu destacar para vocês, que eu não destaquei, né, que essas reações em que nós temos a ação de transferência de grupos fosfatos são reações que têm uma energia de ativação muito elevada. Então, são reações irreversíveis. Então, a primeira reação da glicólise, que vai transferir o fosfato do ATP para a glicose, ela é irreversível. Nós não conseguimos retornar gerando a glicose na sua forma livre novamente. Da mesma forma em que nós não conseguimos gerar a partir de frutose 1,6-bifosfato a frutose 6-fosfato e o ATP na sua forma livre. Essa reação é irreversível, né? Pela quantidade de energia livre que é liberado no processo. Então, não tem como retornar essa reação.
E a 10ª reação da via glicolítica também, que é a conversão do fosfenolpiruvato em piruvato, também é irreversível, por conta que essa transferência do grupo fosfato para o ATP não é possível se retornar o grupo fosfato para a molécula de açúcar, né? Para o piruvato, para gerar novamente o fosfenolpiruvato. Também é irreversível. Tanto o processo de transferir para o ATP, como tirar do ATP, uma vez que isso foi feito, certo? Então, por isso essas reações são irreversíveis. No caso da 7ª reação, em que nós pegamos os fosfatos e conseguimos gerar ATP também, o que é que acontece? O fosfato não foi proveniente do ATP, foi proveniente do fosfato inorgânico. Por isso que essa reação é passível de acontecer. É diferente da 10ª reação, em que o fosfato foi proveniente de uma molécula de ATP e isso torna a reação irreversível, certo? Então, essas 3 reações que vão fazer transferência de grupos fosfato, seja tirando do ATP, seja doando ao ADP para gerar o ATP, elas são reações irreversíveis, certo? Que consiste na primeira, na terceira e na 10ª reação da via glicolítica. A 4ª reação, nós já vimos, vai ser a clivagem dessa frutose 1,6-bifosfato em gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxiacetona fosfato. A 5ª reação já vai ser a conversão da dihidroxiacetona que foi gerada em gliceraldeído 3-fosfato, gerando assim 2 gliceraldeídos 3-fosfato. Então, encerramos a fase preparatória e iniciamos a fase compensatória. Então, na 6ª reação, a gente vai pegar os 2 gliceraldeídos 3-fosfato, eles vão ser oxidados pelo NAD, que vai ser consequentemente reduzido a NADH e H+, né? Da mesma forma em que ele vai receber um fosfato inorgânico cada uma das moléculas, né? Então, se são 2 moléculas, vão receber cada um fosfato inorgânico, dando origem a 2 1,3 bifosfoglicerato. Então, são 2 grupos fosfatos, um proveniente do ATP direto e um proveniente de fosfato inorgânico. Aí que vem a 7ª reação, em que a gente vai gerar a primeira molécula de ATP para cada molécula de bifosfoglicerato. Então, essa reação é possível e é reversível, por quê? Porque essa transferência do grupo fosfato é a transferência do fosfato inorgânico. Então, é possível de acontecer. Então, se pegam as 2 moléculas de 1,3 bifosfoglicerato e se converte em 2 moléculas de 3-fosfoglicerato e 2 moléculas de ATP. A 8ª reação já vai deslocar esse grupo fosfato do 3º carbono para o 2º carbono, ou seja, vai dar origem aí a 2 moléculas de 2-fosfoglicerato. E a 9ª reação vai converter esse 2-fosfoglicerato em fosfoenolpiruvato, 2 fosfoenolpiruvatos, né? Porque são duas trioses. E esse processo envolve a desidratação, ou seja, a perda de uma molécula de água para cada fosfoglicerato que vai ser convertido em fosfoenolpiruvato. Então, assim, a gente perde 2 moléculas de água aí nessa 9ª reação. E a 10ª reação vai ser a conversão do fosfoenolpiruvato em piruvato, ou seja, perde esse fósforo, né? Perde esse grupo fosfato. E como esse fosfato foi proveniente do ATP, essa transferência dele a um ADP gerando ATP faz com que essa reação seja irreversível. Então, nós vamos produzir 2 moléculas de piruvato e 2 moléculas de ATP, certo? Esse ATP que vai atuar aí, né, inibindo a piruvato quinase quando em concentrações muito elevadas, da mesma forma que ele inibe lá a fosfofrutaquinase 1 da 3ª reação.
Então, nós temos que a equação geral da glicólise vai ser o quê? A glicose mais 2 ATPs, mais 2 NAD oxidados, mais 4 ADPs, mais 2 fosfato inorgânicos, que vão dar origem a 2 piruvatos, mais 2 ADPs, mais 2 NAD reduzidos, mais os seus 2 H+, mais 4 ATPs, mais 2 águas. O que mostra que na glicólise há a formação de 4 moléculas de ATP, mas o saldo de moléculas no final vai ser de 2 ATPs devido ao gasto inicial de 2 ATPs, que nós já tínhamos discutido. Então, quando a gente faz o balanceamento, né, a soma das reações, nós obtemos que a equação global da glicólise é glicose, né, uma molécula de glicose, mais 2 NAD oxidados, mais 2 ADPs, mais 2 fosfato inorgânicos, vão dar origem a 2 piruvatos, mais 2 NAD reduzidos, mais seus 2 H+ na forma livre, mais 2 ATPs, mais 2 águas, certo? Então, não confundam a equação geral com a equação global, certo? A equação geral leva em conta todas as moléculas que entraram e saíram do processo, enquanto a global, ela é o somatório de todas as equações que vai cortar todos os intermediários e deixar de fato só o saldo final, ok? Então, as moléculas de NADH são reoxidadas quando em condições aeróbias na cadeia transportadora de elétrons, que nós só vamos ver lá na frente. E quando em condições anaeróbias, elas vai ser reoxidada pelos processos fermentativos. Por que há necessidade dessa reoxidação? Então, nós não temos NAD oxidado disponível à torta e à direita dentro da célula, não, certo? Então, a partir do momento que esse NAD+, foi reduzido a NADH, para que ele possa voltar ao início da glicólise e atuar de novo oxidando, ele precisa ser reoxidado. Então, esse processo de reoxidação é justamente a entrega do excesso de elétrons que ele recebeu lá na cadeia transportadora de elétrons. E essa entrega de elétrons, como nós vamos ver lá na frente, vai fazer com que energia seja gerada na forma de ATP. Então, ele precisa entregar os elétrons para que ele possa retornar na forma oxidada e continuar o processo glicolítico. Se está em condições aeróbicas, então ele vai ser oxidado pelo oxigênio na cadeia transportadora de elétrons. Se não se está em condições aeróbicas, ele precisa ser oxidado da mesma forma, só que agora ele não vai ser oxidado na cadeia transportadora de elétrons. Ele é oxidado pelos processos fermentativos, certo? Então, antes da gente entrar na parte da fermentação, eu quero só mostrar para vocês previamente quais os destinos do produto final da glicólise. Então, a glicólise ela vai dar origem a 2 piruvatos. Então, esse piruvato ele vai ter 3 destinos comuns. Primeiro, a oxidação a acetil-CoA. Esse acetil-CoA é que vai dar continuidade ao processo de respiração, porque é ele que entra no ciclo de Krebs, no ciclo do ácido cítrico, que vai depois ser direcionado à cadeia transportadora de elétrons, certo? Então, o primeiro destino dele é ser oxidado a acetil-CoA para que possa entrar no ciclo de Krebs. O segundo destino dele é a redução a lactato pela fermentação lática com a reoxidação do NADH. Então, esse piruvato, ele vai ser reduzido a lactato pelo NADH, né? Pelo excesso de elétrons do NADH, para que esse NADH possa ser reoxidado e retorne à glicólise e possa dar continuidade ao processo de degradação da mesma e geração de 2 ATPs.
Então, quando em condições aeróbicas, vai oxidar gerando acetil-CoA, né? Dando continuidade à respiração aeróbica. Quando em condições anaeróbicas, ele vai poder ser reduzido a lactato na fermentação lática e o terceiro destino, né, vai ser na fermentação alcoólica, quando o esse piruvato vai ser convertido em etanol e CO2, que também vai reoxidar o NAD. Então, eu quero que fique claro para vocês que o objetivo principal da fermentação em si, o que é a fermentação? É pegar o piruvato e converter a lactato, no caso da fermentação lática, ou é pegar o piruvato e converter em etanol e CO2, no caso da fermentação alcoólica. Então, essa fermentação, ela não produz energia. Então, a fermentação, ela não tem por objetivo produzir energia. A energia no processo anaeróbico foi gerado na glicólise. São aqueles 2 ATPzinhos que foram gerados na glicólise, certo? Então, na fermentação, o objetivo da fermentação em si vai ser reoxidar o NAD para que ele possa voltar e dar continuidade à via glicolítica, para que sempre fique sendo gerado pelo menos aqueles 2 ATPs, certo? Nós, obviamente, também temos outros destinos menos comuns, como para a composição de ácidos graxos, né, ou então do aminoácido alanina. Mas os 3 destinos principais, ou é para a respiração aeróbica, entrar no ciclo de Krebs, através da conversão a acetil-CoA, ou vai para a fermentação lática, para reoxidar o NAD, ou vai para a fermentação alcoólica para reoxidar o NAD. Então, o objetivo da fermentação em si, não da glicólise, fique claro, o objetivo da fermentação, né, que é a conversão do piruvato em lactato ou etanol e CO2, é reoxidar o NAD. Então, tá aqui, ó. Esse piruvato, ele pode ser reconvertido à glicose, que é o processo de gliconeogênese, que nós só vamos ver na próxima aula, certo? Ou ele pode ser oxidado a acetil-CoA, que vai entrar no ciclo do ácido cítrico e vai entrar na cadeia transportadora de elétrons, gerando energia. Ou ele pode, em condições anaeróbicas, ser fermentado a lactato para reoxidar o NAD. Ou também, em condições anaeróbicas, ele pode ser fermentado a etanol e CO2 para reoxidar o NAD, para que dê continuidade ao fluxo da via glicolítica, certo? Também é importante destacar para vocês que vocês repararam que os 9 intermediários da glicólise são fosforilados, né? Então, a gente inicia a glicólise com a molécula de glicose. Todos os outros intermediários que são produzidos pelas reações, eles contêm um grupo fosfato. A gente inicia com glicose e termina com piruvato, que não possui fosfato. Então, a gente repara que os intermediários, os 9 intermediários, são fosforilados. Por quê, né? É um questionamento a se fazer do ponto de vista bioquímico e metabólico. Então, primeiro, porque já que a membrana plasmática não possui transportadores para açúcares fosforilados, a gente impede que os intermediários da via glicolítica saiam da célula e vão para a circulação sanguínea, né? E possam ir aí servir ao metabolismo de outra célula. Não, eles são fosforilados porque na membrana não tem transportadores para açúcares fosforilados, então eles não conseguem sair da célula. Então, o único destino deles dentro da célula é continuar a via glicolítica, certo? Segundo, os grupos fosforil conservam a energia das ligações. Então, é como a gente viu, essa transferência do grupo fosfato, né? Favorece a transferência de energia e também que o produto que se deseja na reação, ele seja alcançado, porque ele favorece que a reação aconteça.
E terceiro, eles agem como contribuintes na redução da energia de ativação da reação, né? Então, eles vão também atuar reduzindo, porque se libera energia nesse processo de transferência dos grupos fosfato, libera energia que vai ajudar a suplantar a barreira da energia de ativação dessas reações que ocorrem na via glicolítica, certo? Então, são as 3 principais razões de por que todos esses intermediários são fosforilados. Então, existe um ponto muito importante para a gente ressaltar, antes de detalhar a fermentação lática e a fermentação alcoólica, que é o fato de que Louis Pasteur, ele descobriu que tanto a velocidade quanto a quantidade total de glicose consumida é muitas vezes maior em condições anaeróbicas do que em condições aeróbias. As bases para esse efeito bioquímico é que em condições aeróbias, uma molécula de glicose vai gerar de 30 a 32 ATPs, enquanto que em condições anaeróbias, uma glicose gera apenas 2 ATPs. Essa velocidade, né, de consumo vai provir da regulação dessa via e pode-se deduzir também que as células em condições aeróbicas conseguem crescer e evoluir muito mais rápido que aquelas células que estão crescendo em condições anaeróbias. Então, prestem atenção nesse que é chamado de efeito Pasteur, certo? Vocês vão ver ao final, né, da respiração celular que essa quebra dessa única molécula de glicose, que nós vimos a primeira etapa agora, que é a glicólise, essa quebra da molécula de glicose no final de todas as etapas vai gerar de 30 a 32 ATPs. Desses 30 a 32 ATPs, somente 2 são provenientes diretamente da glicose e vocês vão ver que mais 5 são provenientes aí do NADH, que é gerado na glicólise, certo? Então, nós temos aí que 7 desses ATPs são gerados na glicólise. Onde é que estão os outros 25 ATPs? Nos outros processos que nós vamos ver aí nas próximas aulas, certo? Mas eu quero que vocês se atenham agora para compreender o efeito Pasteur, que a quebra de uma molécula de glicose ao final de todas as etapas da respiração aeróbica vai gerar de 30 a 32 ATPs. Eu já falei para vocês aqui que no caso das condições anaeróbicas, essa molécula de glicose, ela vai só passar pelo processo glicolítico, gerando 2 ATPs e 2 piruvatos, e depois ocorre a fermentação, que não gera energia. A fermentação só tem por intuito o quê? Que eu falei várias vezes. Reoxidar o NADH. Então, a fermentação vai pegar esse piruvato, vai converter seja a lactato ou seja a etanol e CO2, reoxidando o NAD. Então, a única fonte de energia da respiração anaeróbica serão os 2 ATPs de saldo da glicólise, certo? Então, tenham isso em mente. Em condições aeróbicas, eu vou gerar aí de 30 a 32 ATPs e em condições anaeróbicas, eu só vou gerar 2 ATPs, né? Então, a diferença da quantidade de energia que é gerada em cada glicose degradada é muito grande. Então, associem aí que uma célula de levedura precisa de 32 ATPs para realizar a fissão binária, né? Para se dividir em 2 células iguais. Então, se ela precisa de 32 ATPs para se dividir em 2 células iguais, vamos supor que ela seja colocada em 2 meios de cultura. Em uma situação, ela está respirando aerobicamente e na outra situação, ela está respirando anaerobicamente, certo?
quando ela está respirando aerobicamente, ela consome uma molécula de glicose e vai conseguir 32 ATPs. Ela já consegue se dividir em duas células iguais através do consumo de uma única molécula de glicose. Já quando a gente parte para o outro frasco, que é o frasco em que ela está crescendo em condições anaeróbicas, ela vai precisar degradar 16 moléculas de glicose para chegar aos 32 ATPs. Por quê? Regra de 3, né? Uma molécula de glicose em condições anaeróbicas gera 2 ATPs. Se eu quero 32 ATPs para que ela se divida em duas células iguais, 32, né, vezes 1 dividido por 2, vai dar aí 16 moléculas, certo? Então, ela precisa consumir 16 moléculas de glicose para obter a mesma quantidade de energia para se desenvolver. Então, vocês concordam comigo que para que ela cresça e se desenvolva, a célula que está crescendo em condições anaeróbicas vai precisar consumir muito mais glicose do que a célula que está em condições aeróbicas, não é verdade? Então, é isso que o efeito Pasteur diz, que a velocidade de consumo da glicose é muito maior em condições anaeróbicas do que em condições aeróbicas. Porque para realizar o mesmo processo metabólico que demanda a mesma quantidade de energia, em condições anaeróbicas, essa célula vai precisar degradar muito mais glicose para obter a mesma quantidade de energia que ela obteria com muito menos moléculas de glicose degradadas em condições aeróbicas, certo? É importante também que vocês visualizem esses frascos e observem as modificações que neles ocorrem. Se eu tivesse como mostrar para vocês, né, desenhando na louça, seria mais fácil. Mas observem que se a gente coloca a levedura para ser cultivada, uma em meio aeróbico, a outra em meio anaeróbico, vocês concordam que a que está em meio aeróbico, a gente vai ver um aumento da massa celular muito mais rápido do que a que está em meio anaeróbico. Então, se você observa o frasco depois de 24 horas, vamos supor, você vai ver que a massa de células vai ser muito maior no meio aeróbico do que no meio anaeróbico. Porque no meio anaeróbico ele está levando muito mais tempo para conseguir a mesma quantidade de energia para se multiplicar. Já no meio aeróbico, ele consegue essa quantidade de energia de forma, vamos colocar assim, mais fácil, né? Pelas condições aeróbicas. Então, ele se multiplicou muito mais rapidamente. Outra coisa que nós conseguimos observar é que em condições anaeróbicas, nós vamos ter a geração de etanol e CO2, né? Vamos supor que nós estamos colocando aí leveduras nesse experimento. Então, a Saccharomyces cerevisiae, né? Ela realiza a fermentação alcoólica. Então, ela vai fermentar o piruvato proveniente da glicose em etanol e CO2. Então, se nós tirarmos o meio de cultura das condições anaeróbicas após as 24 horas, vai ter um aroma alcoólico e nós vamos ver a formação de bolhas no meio, que é justamente as moléculas de CO2 que estão sendo geradas. Então, nós conseguimos visualizar essas diferenças biológicas, físicas e químicas quando nós observamos os meios que têm essa diferenciação quanto à presença ou ausência do oxigênio, certo? Aqui é só para que vocês tenham ideia de que nós não pegamos unicamente a molécula de glicose e vamos jogar ela na via glicolítica. Nós podemos realizar a degradação a partir de vários precursores, que foi o que nós discutimos no começo da aula, né? Porque ao longo da evolução se escolheu
a glicose. Então, é por isso, porque nós podemos obter a glicose a partir das mais diversas fontes. Então, nós temos aí, ó, galactose, pode ser convertida a UDP-glicose, que pode ser convertida a glicose 1-fosfato, que pode ser convertida diretamente a glicose 6-fosfato, que é um dos intermediários da via glicolítica. A mannose 6-fosfato pode ser convertida diretamente a frutose 6-fosfato, que é um dos intermediários da via glicolítica. O glicogênio pode ser degradado em glicose 1-fosfato, que vai ser convertido no intermediário glicose 6-fosfato. Nós temos aí a D-glicose, que pode ser convertida em glicose 6-fosfato. Nós temos também a frutose, que pode ser convertida diretamente em frutose 6-fosfato. Então, nós temos várias fontes que podem dar origem aos intermediários da via glicolítica e que vão nos gerar diferentes formas de energia. Então, vocês concordam comigo, por exemplo, que a única fonte de energia no organismo é glicose 6-fosfato, certo? Nós não temos como fonte de energia glicose. Nós só temos como fonte de energia glicose 6-fosfato. Então, supondo esse organismo que só tem essa fonte de energia, vocês concordam que a primeira reação da via glicolítica não vai acontecer, né? Não temos a necessidade de converter a glicose em glicose 6-fosfato. Se eu não tenho a necessidade de converter glicose em glicose 6-fosfato, eu pulo a primeira reação da glicólise. Se eu pulo a primeira reação da glicólise, eu poupo o gasto de 1 ATP. Então, qual é o saldo final dessa via glicolítica? Em vez de eu ter um saldo de 2 ATPs, eu vou ter um saldo de 3 ATPs. Por quê? Porque eu não gastei o ATP inicial, certo? Então, a gente contabiliza como se a gente tivesse mais um ATP de saldo, porque nós não gastamos um ATP para adicionar o grupo fosfato na glicose. Ela já veio pronta, já é a glicose 6-fosfato, certo? Então, é só para que vocês tenham noção das derivações do processo glicolítico. Então, como o nosso tempo está quase acabando, eu já vou adentrar logo no processo fermentativo, porque a gente finaliza na gliconeogênese. Aí, a aula que vem, a gente vê a gliconeogênese e a glicogenólise e a via das pentose fosfato, certo? Então, do destino do piruvato em condições anaeróbicas, que são os processos fermentativos, né, que nós já discutimos. Então, a fermentação é um termo geral dado para a degradação da glicose ou de outras fontes na obtenção de energia em condições anaeróbias para a geração de ATP. Então, como na atmosfera primitiva não existia oxigênio, propõe-se que os primeiros organismos vivos eram anaeróbios e acredita-se que a glicólise é a via metabólica mais antiga, assim como o processo fermentativo que o precede, que é o que nós já discutimos lá no início da aula. Então, em condições de hipoxia, né, sem oxigênio, o NADH, que é gerado na glicólise, não pode ser reoxidado pelo oxigênio. E como as concentrações de NAD+, e NADH têm que permanecer constantes dentro da célula, pela homeostasia da célula, esse NADH ele precisa ser reoxidado e essa reoxidação acontece por meio da fermentação. Então, na fermentação lática, o piruvato é convertido a lactato pela enzima lactato desidrogenase, que realiza um mecanismo de oxirredução, onde o NADH fornece os equivalentes redutores ao piruvato, reduzindo-o a lactato, e o NAD é reoxidado a NAD+. Então, é como está aí na figurinha mostrando as fórmulas químicas, né? O piruvato
vai receber esses elétrons, esses hidrogênios do NADH, do NAD reduzido, dando origem ao lactato, enquanto o NAD, como perde seus elétrons, perde seus hidrogênios, vai dar origem ao NAD oxidado, certo? Agora, outros organismos, principalmente as leveduras, realizam a fermentação alcoólica, né? Que é fermentar a glicose a etanol e CO2. Então, o piruvato gerado na glicólise é primeiro descarboxilado a acetaldeído em uma reação irreversível pela piruvato descarboxilase, que requer esses cofatores. Então, esse acetaldeído é que vai ser reduzido a etanol pela ação da álcool desidrogenase com o poder redutor fornecido pelo NADH. Esse, então, vai ser reoxidado a NAD+. Então, da mesma forma que na fermentação lática, os ATPs são provenientes da glicólise, né? São os 2 ATPs que são gerados na glicólise. E o intuito da fermentação etanólica, assim como da fermentação lática, é reoxidar o NAD. Então, percebam que o que muda da fermentação lática para a fermentação alcoólica é que na fermentação lática, a gente pega esse piruvato e converte diretamente a lactato, reoxidando o NAD+. No caso da fermentação alcoólica, isso acontece em 2 vias, né? Em 2 reações. Primeiro, o piruvato ele é convertido a acetaldeído pela piruvato descarboxilase, onde a gente tem a perda do CO2, daí a geração do gás carbônico, né? E depois é esse acetaldeído, e não o piruvato diretamente, que vai ser reduzido pelo NAD reduzido. Ele vai ser reduzido a etanol, liberando o NAD na sua forma oxidada. Então, a fermentação alcoólica ela já vai acontecer em 2 etapas. Primeiro, a descarboxilação, que é a perda do CO2, daí que vem a formação do gás, né? Para depois o acetaldeído que é gerado, que vai ser convertido a etanol pela redução pelo NADH, que então pode ser reoxidado a NAD+, certo? Então, nós temos aqui que esse é o processo que é utilizado na panificação, né? Que é o crescimento, o fermento, as leveduras que são utilizadas para a geração do CO2, que faz a massa do pão crescer, assim como também nas bebidas, que é a geração do etanol através do processo fermentativo, certo? Essa é a base da compreensão bioquímica desse processo. Então, aqui nós temos a gliconeogênese, que nós vamos ver só na próxima aula, certo? Vamos ver gliconeogênese, glicogenólise e a via das pentose fosfato, ok? Agora deixa eu vir aqui perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida. Vamos lá.